Então, pessoal, vamos para a terceira e última parte do nosso curso? Vamos começar a escrever? Então, pessoal, quando a gente começa um trabalho, normalmente a gente começa pela introdução. E o que é a introdução? A introdução é a apresentação. Ela deve conter ali as considerações iniciais a respeito do trabalho, um panorama do que o meu trabalho vai tratar. Então, eu vou explicar o meu trabalho, posso até trazer elementos variados aí, posso trazer os objetivos, posso trazer um pouco da metodologia, dependendo do tipo de produto acadêmico que eu estou escrevendo, certo? Em alguns casos, né, a gente costuma incluir na introdução o chamado eixo ontológico, que é uma espécie de biografia do pesquisador. Essa biografia é mais comum no caso das ciências humanas, né, ou das ciências sociais aplicadas. E então a introdução ela vai trazer uma visão do todo, né? Então, o que eu vou trabalhar no meu trabalho? É isso que eu pretendo escrever na minha introdução. Depois a gente coloca o porquê da nossa pesquisa, não é isso? Que é a famosa justificativa e que também muitos pesquisadores têm uma certa dificuldade em escrever. Mas no caso da justificativa, ela é simples também de fazer. Só que a gente precisa pensar, a gente precisa refletir acerca daquele nosso trabalho, né? Então a gente precisa falar sobre os fatores que determinaram a escolha do nosso tema, a relação desse tema com a nossa experiência profissional ou com a nossa experiência acadêmica, como que a gente se vincula a essa área temática, ou no caso, se a gente está concorrendo a um programa de mestrado, como que a minha pesquisa se vincula ao curso, né, ou alguma linha do curso. Eu preciso argumentar também sobre a importância da pesquisa, tanto do ponto de vista teórico, como do ponto de vista metodológico, né, e até mesmo do ponto de vista empírico. Então, eu preciso explicar, né, isso na minha justificativa, e eu tenho que defender com unhas e dentes como é que aquela pesquisa vai contribuir para o conhecimento de alguma forma. Né? Pode ser com uma questão teórica ou prática que ainda não foi solucionada. Então, qual é a minha contribuição? E essa é a estruturação de uma boa justificativa. Os objetivos vêm em seguida da justificativa, certo? E esses objetivos vão começar sempre com um verbo, essa é uma clássica, é famoso, né? Não tem como começar o objetivo sem colocar em forma de verbo o que eu vou fazer. Também precisam ter clareza e ser precisos, e eles precisam principalmente estar em concordância com a metodologia utilizada, porque é a metodologia que vai fazer com que o meu objetivo se transforme num resultado. E eu preciso cumprir a minha promessa. Se eu coloco um determinado objetivo no meu trabalho, no final desse trabalho, esse objetivo precisa ter sido alcançado, certo? Senão, na revisão, é melhor que eu retire aquela proposta inicial, né? E não execute isso do que eu chegar no final do meu trabalho com um objetivo que eu não alcancei. Em seguida, eu trouxe aqui para vocês como é que a gente estrutura esses objetivos, porque eles podem ser desde objetivos mais simples, né, que visam, por exemplo, o conhecimento, até objetivos intermediários que vão te trazer alguma aplicação ou alguma compreensão sobre algum tema, e objetivos mais complexos, né, que vão objetivar a análise, a síntese ou até mesmo algum tipo de avaliação. É muito bom ter cuidado com essa construção dos meus objetivos para que seja possível, como eu falei ali, de alcançar eles no final do trabalho. Chegou a vez da famosa metodologia. A gente falou, né, tanta coisa até aqui, mas para entender o que é essa metodologia, afinal. Então, quando eu falo em método, eu estou falando em um caminho que eu utilizo para chegar a algum determinado objetivo. E agora eu vou falar uma coisa bem simples. Por exemplo, eu quero fazer um bolo, tá? Eu sigo uma receita, né? Só que essa receita, ela é um método, mas ela não é um método científico. A metodologia, ela vai ser então o estudo desse método. Quando eu estou falando, então, em metodologia científica, eu estou falando nesse estudo sistemático e lógico dos métodos empregados na pesquisa científica. E aqui não tem só um método, são vários métodos. E só para exemplificar,
Os métodos, eles estão baseados em 3 tipos principais, que é o indutivo, o dedutivo e o dialético. Então, o indutivo, eu vou executar algum tipo de ação, né? Para poder chegar num resultado e extrapolar esse resultado para o todo. Do contrário, o dedutivo, eu parto de um aspecto do todo até poder extrapolar para o micro. E o método dialético é uma discussão, é um debate, tem como base o diálogo. Então, nesse método, eu converso a teoria com a prática, né, durante todo o meu projeto, durante todo o desenvolvimento da minha pesquisa. Então, a metodologia, ela também segue algumas regras, tá? E algumas definições. Então, a primeira definição que eu preciso estabelecer para a metodologia é a minha população. Lembra lá da pergunta de pesquisa do início? Né? Vou usar de novo, né, um exemplo de lá, que é o das gravidezes, né? Da gravidez da adolescência. Então, a minha população quem são? Mulheres entre 12 e 18 anos, não foi isso que eu coloquei lá? Sim, né? Então, essa é a minha população. Lembrar muitas vezes que pesquisas com seres humanos e pesquisas com animais precisam passar, respectivamente, pelos seus comitês de ética das universidades e também ser cadastradas numa plataforma que chama Plataforma Brasil. Além disso, né, além da definição da população, existem casos em que eu defino a minha área de estudo. Então, eu vou estudar um determinado fragmento de mata nativa, por exemplo, né? Então, isso tem que estar bem descrito também. Além disso, como eu já falei das abordagens, aqui eu preciso determinar a minha abordagem. Então, vai ser uma abordagem quantitativa, vai ser uma abordagem qualitativa. Posso também incluir a natureza da minha pesquisa. Então, é uma natureza de cunho básico ou é uma pesquisa de cunho aplicado? Além disso, na metodologia, a gente também define qual é o nosso instrumento de coleta de dados e qual é o nosso procedimento de análise, que eu vou falar um pouquinho a seguir. Sobre os procedimentos de coleta de dados, a gente tem alguns tipos. E aqui eu costumo dizer que tem uma diferença entre pesquisa de papel e pesquisa de gente. Eu posso pesquisar papel quando eu faço pesquisa documental e bibliográfica. Então, eu vou ler materiais relacionados ao quê? Né? Ao que já foi escrito. Eu vou olhar para esses materiais, para artigos, para revistas, para livros, para atas, enfim. Né? Eu vou analisar esses documentos e a minha pesquisa vai ser baseada em papel. Além disso, eu tenho uma pesquisa que é chamada experimental, que é a base da maioria das pesquisas em laboratórios que o pessoal da biologia, por exemplo, desenvolve, né? Mas outras áreas de estudo também desenvolvem. E aí essas pesquisas experimentais, elas são desenvolvidas em laboratório, como o próprio nome diz, é a partir do desenvolvimento de um experimento e da observação, né, desse experimento e de testes pré-determinados. Cada área, cada um dos tipos de laboratório vai ter os seus procedimentos experimentais de acordo com aquilo que pretende estudar. Além do experimental, né, das pesquisas experimentais, a gente tem outros tipos de pesquisa e eu coloquei aqui apenas alguns exemplos. O primeiro deles são as pesquisas ex post facto, que são as pesquisas que tendem a analisar, pesquisar um fato que já aconteceu. Então, se eu quiser, por exemplo, pesquisar o perfil de alunos que ingressaram no curso de biologia no ano de 2019 e 2020, né? Posso dizer que essa pesquisa é uma pesquisa ex post facto. Já os levantamentos ou surveys são as pesquisas realizadas com uma amostra populacional um pouco maior, como um censo, por exemplo, e utilizam questionários. Além disso, existe um tipo de levantamento que a gente da biologia faz bastante, que é o levantamento de campo, né? Então, por exemplo, um levantamento de fauna, né, de espécies de fauna, de espécies de flora também se inclui aqui. Já a pesquisação é uma pesquisa e que, como o próprio nome diz, tem a ação do pesquisador. E ela se caracteriza por ter um movimento em espiral e necessariamente realizar algum tipo de produto. Então, eu faço a pesquisa, né? O pesquisador vai lá, numa determinada comunidade, por exemplo, e faz uma pesquisa, vamos supor, sobre saneamento básico. E aí ele vai desenvolver ações,
né, baseadas naquela pesquisa, que vão objetivar melhorar a situação do saneamento básico naquela comunidade. Vai avaliar e vai ver, ó, isso deu certo, isso não deu certo. E aí vai retornar a ação. Então, ela é uma espiral, não tem necessariamente um fim. Ela parte sempre da pesquisa, da ação sobre aquela pesquisa, avaliação e assim sucessivamente. E nesse caso, o pesquisador participa ativamente. Outro caso de pesquisa em que o pesquisador participa ativamente é a pesquisa participante, né? Como o próprio nome diz. Então, o pesquisador ele faz parte daquele procedimento de coleta de dados, ele se inclui naquele procedimento. Além disso, a gente tem um outro tipo de pesquisa que é o estudo de caso, que é o estudo de um caso específico. Então, é quando a gente olha para alguma situação de uma forma mais profunda. Tanto que o estudo de caso, a gente não vai aprofundar aqui, porque esse não é o objetivo, né? Mas ele tem 3 fases, que passam desde a fase exploratória dos dados até a fase de análise desses dados. Então, eu vou olhar para um caso, para um lugar específico e vou analisar a maior parte das coisas que existem ali naquela situação. Os estudos de caso são estudos bastante complexos, certo? Mas nem por isso são difíceis de fazer, eles apenas são mais trabalhosos, assim como a pesquisação também é, e como também pode acontecer de uma pesquisa experimental dar bastante trabalho para o pesquisador, certo? Não existe, de fato, um mais difícil que o outro, o que existe são graus de entrega do pesquisador. Depois, para cada um dos procedimentos, a gente tem instrumentos que nos vão permitir coletar esses dados. Eu coloquei aqui alguns instrumentos, tá? Podem existir outros, mas são estes: experimentos de campo ou de laboratório, o questionário, a entrevista, que pode ser estruturada ou semi-estruturada, de acordo com o meu objetivo também, ou chamada de entrevista aberta, entrevista fechada, a observação, que pode ser participante ou não, a pesquisa documental, os grupos focais, certo? São alguns dos exemplos. E aí é importante a gente pensar. Primeiro, se eu for usar uma entrevista, um questionário, é necessário fazer um teste antes, é o que a gente chama de pré-teste. Também preciso pensar se, por exemplo, as minhas observações ou os meus grupos focais serão sistemáticos ou serão ocasionais. Vou fazer 1, 2, depois não vou fazer mais. Isso tudo precisa estar bem definido. Além disso, eu sou pesquisador individual ou eu tenho uma equipe de trabalho que vai me auxiliar? Então, é preciso alinhar, né, todas as informações com essa equipe para que a pesquisa seja validada. Aí agora a gente passa para a análise dos dados, que eu sempre divido em passo 1 e passo 2. O primeiro passo é tabular e organizar. Então, daquela montanha de dados que eu coletei, eu preciso passar isso para uma tabela do Excel, normalmente, né? Ou de algum outro tipo de planilha eletrônica, que vai me ajudar a enxergar esses dados. E a partir daí, dessa organização, eu vou proceder à análise. No caso da análise de dados quantitativos, a gente vai usar normalmente análises estatísticas. Então, eu posso partir, por exemplo, de uma apresentação de dados em frequência relativa, que é o nosso famoso percentual, até uma análise estatística em que eu avalie média, mediana, desvio padrão e todas essas categorias e variáveis que são incluídas nas pesquisas, nas análises estatísticas. Da mesma forma, quando eu vou falar na análise de dados qualitativos, o material de análise que eu tenho é um chamado corpus, e normalmente é material escrito. Então, se eu tenho uma entrevista, por exemplo, eu preciso transcrever essa entrevista, que a gente chama também de degravar, e ter um material escrito para analisar. E existem algumas técnicas que eu também não vou aprofundar aqui, porque não é esse o nosso objetivo. Oportunamente, eu também desenvolvi um curso para algumas dessas técnicas e a gente vai compartilhar, certo? Mas aqui a gente tem análise de discurso, análise de conteúdo, discurso do sujeito coletivo e a análise textual discursiva como alguns dos procedimentos que podem ser adotados
para fazer análise de dados qualitativos. Então, pessoal, eu trouxe aqui também uma tabela que eu tirei de um manual, né, dessa autora, Zanella, que é uma tabela que, para mim, é muito facilitadora do processo. Porque, como a gente pode ver aqui, ela traz uma coluna com os objetivos específicos, outra coluna com as questões que norteiam cada objetivo, a fundamentação teórica, ou seja, qual autor ela utiliza para cada uma das questões, e a metodologia. E aqui ela colocou, né, o que exatamente ela vai fazer em cada um dos objetivos. Isso faz com que a gente tenha um panorama, facilita, é uma forma da gente planejar e definir uma estratégia para perceber se a gente alinhou o nosso objetivo com o resultado que a gente alcançou através de um procedimento metodológico. Então, revisando, a gente falou sobre a pergunta de pesquisa, vimos que ela precisa ser clara, objetiva, precisa estar relacionada, né, com um campo teórico que me embasou. Depois a gente falou rapidamente sobre aprender, como a gente aprende a realizar uma busca e a importância do levantamento bibliográfico. Em seguida, a gente falou dos procedimentos e dos instrumentos para coletar esses dados, né, dependendo se a minha pesquisa for quantitativa ou qualitativa. E, por fim, a gente falou da análise desses dados. A partir daqui, a gente vai, então, passar do projeto para o produto acadêmico. E aí a gente vai debater esses resultados, certo? A partir desses dados analisados. Porém, para um projeto de pesquisa, a gente está quase terminando. Porque depois disso, de eu definir bem a minha metodologia, introdução, justificativa e objetivos no meu projeto de pesquisa, eu vou passar para o quê? Para o meu cronograma, que é uma tabela simples em que eu elenco as atividades que eu vou fazer e uma linha do tempo, que pode ser com meses, com semestres, dependendo da duração. Se eu falar, por exemplo, em um projeto de TCC, que pode ser realizado, vamos supor, em 2 semestres, eu vou ter aqui, né, o ano e os meses. Mas se eu falar numa tese de doutorado, que em geral são 4 anos, então eu vou precisar organizar um pouco diferente essa tabela. Além disso, é costume em alguns lugares que a gente faça uma tabela com os recursos, para poder ter uma noção de, no caso de ter um financiamento, quanto vai custar esse projeto. E aí a gente pode colocar desde os itens materiais, como notebook, PowerPoint, até itens como de consumo, né, como meio de cultura, placas de Petri que de repente precise comprar, e também passagens, por exemplo, né, ou até alimentação. É muito importante que, dependendo do caso, essa tabela de recursos seja bem explicadinha, certo? E aí, para finalizar, a gente vai falar também, rapidamente, das referências bibliográficas. Em geral, se usam 2 tipos de referências bibliográficas, seguindo tanto as normas de Vancouver quanto as normas da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Na maior parte dos trabalhos, se utiliza a ABNT. Uma coisa muito importante que eu coloquei aqui como dica é, por favor, coloquem as referências organizadinhas e com todas as informações desde a primeira que vocês utilizarem. Porque imagina que no final do trabalho vocês vão ter lá 40 referências bibliográficas e se vocês não fizerem a citação correta, vocês vão se perder. Então é uma dica de ouro, desde o início, manter as citações organizadas. Então, o que eu costumo fazer? Eu costumo abrir um arquivo um documento, né, do Word separado e vou colocando ali todas as minhas referências. Existem alguns aplicativos online, né, programas que podem te ajudar nisso. 2 deles são o EndNote e o Mendeley. Existem versões de avaliação, né, versões gratuitas, né, mas o EndNote é um aplicativo que, se eu não me engano, tem custos, certo? Mas aí vocês podem entrar tanto na página do EndNote, que eu coloquei aqui, né? Como a gente pode ver ali, tem como fazer uma versão gratuita, né, de avaliação, e o Mendeley. E o Word também tem uma opção, uma ferramenta de organizar referências, tá bem? Então, aqui foram algumas das referências que eu utilizei, né? As principais referências utilizadas.
Até a próxima, espero ter ajudado com esse curso rápido e aguardem novidades. Muito obrigado, fiquem bem e eu desejo sucesso nos projetos de pesquisa e nos trabalhos acadêmicos. Tchauzinho!